Chega mais, pessoal! Tá no ar o Band Placar, que tem oferecimento BandBet, Band Placar imperdível, porque tem brasileiro decidindo a vaga na Libertadores, Bernardo Ramos. Sem nervosismo por aqui, sem ansiedade. Nenhuma. Porque o Flamengo vai jogar fora de casa, vai decidir em El Cilindro, na casa do Racing. Torcida argentina promete um clima forte no estádio, um clima hostil, e o Flamengo tá com a vantagem, quer manter ali. O empate já garante o Flamengo na grande final da Libertadores. O Flamengo quer voltar a uma final de Libertadores, mas para isso, Berna, precisa jogar bem hoje. Será um jogo complicado. Você acha que o Flamengo precisa mudar a postura hoje ou jogar como jogou no Maracanã? Se jogar como jogou no Maracanã, tem grandes chances de passar. Tá. A questão é o Racing jogar como jogou no Maracanã. Eu acho que não vai acontecer. O Racing teve uma atuação defensiva quase impecável naquela partida. Foi um bom jogo de futebol, mas o Racing renunciou ao ataque, né? Foram apenas 4 finalizações contra 20 dos rubro-negros na partida. Se o Flamengo jogar com o espírito do jogo contra o Fortaleza no sábado, aí já era Libertadores da América. Lembrando que o Racing não atuou no fim de semana devido às eleições legislativas na Argentina. Não teve rodada do Campeonato Argentino. Então o Racing vem fresquinho para esse jogo. Fala primeiro sobre o Flamengo, a provável escalação, porque eu gostei do que eu vi. O técnico Felipe Luiz deve reforçar o meio de campo. Ele não vai mudar a estrutura tática do time. Seria uma enorme surpresa. Por exemplo, se ele armasse um losango no meio de campo, isso eu não digo que é impossível, porque nada é impossível, mas é muito pouco provável, né? Então, as boas notícias são os retornos de Varela, na lateral direita, e Léo Ortiz, recuperado de uma lesão no tornozelo. Vai pro jogo? Na zaga central. Vai pro jogo no lugar do Danilo. Quase certeza que isso aconteça. 2 volantes à frente, né? Esse é um dogma para o técnico Felipe Luiz, esses 2 volantes à frente dos zagueiros. Jorginho e Pulgar. Pulgar retorna após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. E aí vem a mudança. Saul deve ser titular pelo lado direito, executando a função que era do Gerson. Tá? O Gerson jogava não como um ponta, mas como um meia pelo lado direito, abrindo o corredor para a ultrapassagem do lateral, que era o Wesley. Já não está mais no Flamengo, joga na Roma. Mas deve ser o jogador escolhido, designado para essa função. Arrascaeta centralizado, como sempre, e Carrascal jogando pelo lado esquerdo, com Plata sendo centroavante, uma vez que o Pedro está inabilitado. O Plata é um jogador de transição, muito rápida. Então, como eu imagino uma defesa do Racing mais à frente, é importante ter um jogador de velocidade. Esse cara poderia ser o Bruno Henrique, só que a fase é péssima do Bruno Henrique. Eu não vou me surpreender, repito, a fase é péssima, eu não quero justificar uma possível escalação do Bruno Henrique, mas eu entenderia taticamente se ele começasse o jogo, por causa da transição rápida, por ser um jogador de profundidade e muito rápido, mais rápido do que o Plata, inclusive. Então, a gente vê um Flamengo com jogadores que têm mais controle do jogo, não tem velocidade, só o Plata ou o Bruno Henrique na posição de centroavante. Mas Saul não é um jogador tão rápido quanto o Luiz Araújo é, e o Carrascal definitivamente não é um jogador tão rápido quanto o Samuel Lino. É um jogador mais de controle de jogo. Então o Flamengo aposta no controle do jogo, na bola no chão, para conseguir sair de Avejaneda classificado para a final da Libertadores. Eu vi uma prévia divulgada pela imprensa argentina do Racing e não gostei do que eu vi. Não? Não. Para o lado do Racing. Eu não sei se é um blefe, mas vamos lá. O goleiro é ótimo. O Cambeses, o goleiro inclusive da seleção da Argentina. Nossa, foi um dos caras, se não o cara, no jogo do Maracanã. O Carrascal foi o melhor, mas do Racing ele foi o melhor. Ele e o Sousa. O Sousa tá fora. Uma fratura no maxilar. Uma grande perda, né? Uma grande perda. Ele é o antigo líbero, né, Isa? Aquele jogador que, numa linha defensiva, compõe um zagueiro na sobra e quando o time ataca, ele vai à frente. Então, essa palavra também em desuso no futebol, mas é um autêntico líbero, né? Vamos lá. O Gustavo Costas, técnico do Racing, esboçou uma escalação, de acordo com a imprensa argentina, com 4 jogadores do sistema defensivo. E o Moura pelo lado direito. Eu prefiro o Martirena. Eu acho o Martirena um jogador mais ofensivo e o Racing precisa ser ofensivo no jogo de hoje.
Pelo lado esquerdo, jogando o Gabriel Rojas, principal garçom da Libertadores entre os 4 times que estão classificados na semifinal, que ainda disputam a competição, com 3 assistências. 2 jogadores no miolo de zaga, os 2 que atuaram contra o Flamengo no Maracanã, Colombo e Rojo. Rojo que foi um lateral esquerdo e dos bons, né? Jogou na seleção da Argentina, no Manchester United, voltou a jogar como zagueiro no Boca Juniors e agora, em fim de carreira, é titular do time do Racing. E aí o Gustavo Costas reforça o meio de campo, com o Nardoni, para mim, o melhor jogador do time, provavelmente voltando à condição de titular. Ele estava sem condição de ser titular no jogo do Maracanã, entrou só no segundo tempo. Almendra, Zuculini, ex-River Plate, bom jogador, e Solari. E aí a grande novidade no ataque, 2 centroavantes. Adrian Maravilha Martínez, que é um dos artilheiros da Libertadores com 7 gols marcados, e Balboa, que entrou no lugar do Maravilha Martínez, que você vê na imagem, no jogo de ida, e melhorou o time do Racing. Então vamos lá, Isa, vai ser um time que vai usar e abusar do jogo aéreo, se esses 2 caras forem titulares. 2 torres gêmeas ali no comando do ataque, embora o Maravilha Martínez não seja alto, ele é forte, mas não é um jogador muito alto. Mas são 2 jogadores centralizados. O Racing faz isso. É o time na Libertadores da América que mais usa a bola longa. Bola aérea. Não necessariamente aérea, mas a bola longa. Tá. Para a corrida dos laterais. Por isso que me surpreende a ausência do Martirena. O Rojas faz muito bem isso pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Martirena é mais ofensivo do que o Moura. O Moura, inclusive, entrou no jogo do Maracanã na lateral esquerda. Então é um jogo de xadrez. O Gustavo Costas é um motivador. Ele não é um estrategista, ele é um técnico que não arma bem suas equipes, mas ele é um torcedor do Racing e conseguiu uma comunhão poucas vezes vista entre Laguardia Imperial, que é a barra brava do Racing, e jogadores. Então esse Racing vem com força. Lembrando que é o jogo da vida para o Racing. O Racing não chegava a uma semifinal de Libertadores fazia 28 anos. E não chega a uma final de Libertadores desde 1967. Nossa! Quando foi campeão. Faz quase 60 anos. 58 anos. Foi campeão naquela ocasião e depois se tornou o primeiro argentino a ser campeão do mundo, derrotando o Celtic no Mundial de Clubes. Então, assim, é uma pressão que vai ser quase insuportável, não é um cilindro. Mas o Flamengo tem jogadores cascudos e a proposta do Felipe Luiz de colocar a bola no chão com essa escalação denota isso, o Flamengo pode sair de lá, classificar. Depois desse grande introito, vamos às melhores oportunidades do mercado. Vamos lá. Para essa partida, você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí é o seguinte, tem boost para esse jogo, Isa. É só você clicar aqui no botão Super Boost, que está no menu, o menu superior, né, horizontal. E aí é o seguinte, Flamengo ganhando o jogo e Gonçalo Plata para marcar gol. Lembre-se, Plata deve ser o centroavante do Flamengo, ou seja, o jogador mais próximo da meta adversária. Essa combinadinha que a Isa sugere para você está pagando R$ 7,00 contra 6 na média do mercado. Tá? Aproveitem. Então, aproveitem, porque eu vou nessa, eu acho que o Flamengo acaba saindo do cilindro com a vaga para a final da Libertadores, que está ainda marcada para Lima no dia 29 de novembro. Amanhã sai o adversário de Flamengo ou Racing, claro, que no Band Placar de amanhã a gente vai falar mais sobre isso. O grande rival do Flamengo entra em campo hoje também pelo Campeonato Brasileiro, né, Isa? O Fluminense. Fluminense versus Ceará, jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, enquanto o Flamengo estará lá em solo argentino, o Fluminense jogará no Maraca. Jogo importante, o Fluminense quer pensar uma vaga na Libertadores, quer garantir uma vaga e para isso precisa garantir os 3 pontos hoje diante do Ceará, que também precisa vencer, Berna, porque a última rodada o Ceará perdeu para o Galo e acho que era um jogo que o Ceará poderia pelo menos ter empatado e não empatou. Então perde 3 pontos importantes e agora o Ceará precisa dar um jeito de voltar a pontuar para não se complicar depois, porque o Vitória, com a última vitória, está subindo na tabela e está se aproximando. Exatamente, Isa. O Ceará, aliás, levou o gol mais rápido deste Campeonato Brasileiro na partida contra o Atlético Mineiro no final de semana. Até por isso, acho que acabou perdendo pela contagem mínima para o Galo, que está na semifinal
Tá na semifinal? Não, tá na final. O Galo jogou da muito Copa bem Sul-Americana. ontem. Muito bem. Não tinha jogado o ano inteiro assim. O Sampaoli fez esse time melhorar demais, demais. Me surpreendeu a classificação. Só ontem, hein? Quero ver mais... Não, mas esse time melhorou, Isa. Mais em dias relação jogando ao assim. Coca, esse time melhorou bem. Assim, o Galo tá jogando bem. Ele reinventou o Bernard ali. Ontem jogou com um centroavante, praticamente. O Dudu jogou muito bem também ontem. Dudu muito bem. O Dudu não jogava assim fazia muito tempo. O Sampaoli está recuperando esses jogadores. Mas vamos falar sobre esse jogo do Fluminense contra o Ceará. Vamos lá, já as melhores oportunidades do mercado para esse jogo. O Fluminense entrando em campo com o que tem de melhor. Ceará desfalcado, né? O zagueiro Marcos Vitor está fora, está machucado. O Marlon, ex-Corinthians, deve entrar no lugar dele. De resto, é aquele Ceará com o qual a gente está acostumado, com o Vina provavelmente sendo titular no meio de campo. Vamos colocar as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. Fluminense vai jogar. Eu vou estar lá e vou ficar louco da cabeça. Você vai estar lá? Não estarei. Não estarei no Maracanã e não iria ao Maracanã de qualquer jeito. Mas você sabe, quando eu era pequeno, eu ia pro Maracanã para ver tudo. Eu morava perto do Maracanã e ia ver o jogo do América, naquela época o América. Quem gosta de futebol tem que assistir tudo. Exato, a geral era muito barata. O equivalente hoje, sei lá, R$2. Era algo nessa linha, né? E aí ia lá com os amigos ver jogo do América, do Bangu. Do Vasco, do Fluminense, pode falar. Do Vasco, Fluminense também, né? Tinha jogo quase todo dia, era muito legal, né? Era muito barato. O velho Maracanã, do qual eu sinto muita saudade, né? Mas vamos lá, vamos parar de conversa mole, vamos colocar na tela. O Glauco já colocou na tela aqui as melhores oportunidades do mercado. E o Fluminense se desponta como favorito para essa partida, né, Isa? Pagando 1,56 para ganhar o jogo, me parece uma odd interessante e importantíssima diante do favoritismo para o Fluminense nessa partida. É noite de Libertadores, mas é noite de Campeonato Brasileiro. Também você conferiu tudo por aqui na BandBet, com boost para o jogo do Flamengo e as odds simples apontando o favoritismo do Fluminense contra o Ceará no Maracanã. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Valeu pela companhia, pessoal!